Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer uma figura que já ocupou vários cargos públicos em Pernambuco, sempre com muito sucesso. Doutor Marcelo Canuto, que é o novo secretário de Justiça e Direitos Humanos. Então, Marcelo, quais foram os cargos que o senhor já ocupou? Diga aí rapidamente, senão vai ficar até amanhã falando aqui. Vamos começar no primeiro governo de Eduardo Campos. Eu fui secretário de Articulação Social do governo de Pernambuco. No segundo governo de Eduardo, eu fui para a Casa Civil, acumulei 2 secretarias executivas da Casa Civil. Em 2013, assumi a Secretaria de Cultura, fiquei até 2014. Em 2015, o governador Paulo Câmara me convocou de novo para a Secretaria da Casa Civil. E no segundo governo de Paulo Câmara, eu fui para a presidência da Fundarp e, finalmente, agora, há um mês, assumi a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Era Fundarp, cuidava de show dos artistas, aí passou para a Justiça para cuidar de presidiário. Pois Da é. água para o vinho, não foi, doutor Marcelo? Na verdade, quem está acostumado com a gestão pública sabe do desafio que é. Então, a Secretaria de Justiça é uma secretaria importante, ela tem uma tradição na gestão pública, ela compõe de 4 secretarias executivas, ela tem a Secretaria Executiva de Administração e Finanças, tem a Secretaria de Justiça e Promoção do Consumidor, onde está o PROCON, tem a Secretaria de Ressocialização, que cuida de todo o sistema prisional, e tem também a Secretaria de Direitos Humanos, que tem as proteções e os programas à vida. Quantos presídios Pernambuco tem? Nós temos 23 unidades, dos quais 3 são femininas. A feminina só tinha Bom Pastor, agora já tem 3, né? Tem um em Buíque e tem outro em Abreu e Lima. Eu sempre ouvi falar que a maioria das presas é em função do companheiro, é verdade? Uma parte importante das mulheres que estão lá são justamente fruto de, inclusive, levar droga, tráfico, mas muito na dependência do companheiro que já estava no crime. E aquelas unidades que cuidam de menores infratores? Menores não está na minha pasta. Menor está na Secretaria de Ação Social. Quer dizer, os presídios dele, lá não é presídio, é casa de recuperação. Isso. Nós só cuidamos do sistema prisional, que são aqueles maiores de 18 anos. E aí nós estamos fazendo um esforço grande, inclusive, João, de ampliar. Nós estamos terminando Itaquitinga, vão ser mais de 1.000 vagas até dezembro. Estamos Igaraçu mais 300, Caruaru mais 300 vagas e Araçoiaba cerca de 2.700 vagas. Até dezembro vamos terminar todas elas. O governo de Pernambuco prende muito, né, secretário? Prende. Pernambuco é um dos estados que mais prende e por isso essa população carcerária tanto cresce. Em 2007 nós tínhamos 17 mil homens presos, hoje nós temos 34 mil. Vê um pouco essa coisa da eficiência da polícia pernambucana, ao mesmo tempo causa um gargalo, que é a superlotação, que, aliás, é um problema nacional do sistema penitenciário nacional. E o acesso aos presídios, para que não entre droga, não entre celular, tá bom? Nós temos feito um esforço grande, não só com a revista, como com o detector de metais, como também o serviço de inteligência. Aliado à polícia, o sistema penitenciário também tem um serviço de inteligência e monitora permanentemente aqueles atores que tentam burlar a fiscalização. E esses trotes que são gerados de presídios também estão acontecendo com presos aqui de Pernambuco, né? Sim, acontece. Acontece no Brasil todo e em Pernambuco. Recentemente, tivemos a visita do DEPEN, que é um órgão federal que cuida dos presídios, e ele tem uma máquina, uma mala preta, que faz a leitura dos celulares que estão em ambiente fechado. Detectou algumas centenas e nós já pedimos ao Judiciário o cancelamento de todas as linhas. Porque o problema, o celular entra, mas precisa do lugar do carregador, né? Isso. Mas na verdade, nas prisões existem, porque existe a coisa do ventilador, muitos têm algum espaço para fazer sua cozinha coletiva. Então, na verdade, espaço para carregar tem. O grande desafio é barrar a entrada do celular, que hoje pode ser usado como uma arma mesmo. O senhor acredita que o criminoso se recupera? Acredito. Nós temos o patronato, que é um exemplo disso. Nós acompanhamos 14 mil presos
hoje que estão na rua, que não são mais presos, né? Que já cumpriram sua pena ou estão num grau de monitoramento, dos quais 5.000 trabalham e 1.500 são trabalhos ofertados diretamente por um serviço que nós construímos, seja com o poder público, só para dar um exemplo, não, tem empresa de shopping que tem mão de obra egressa do presídio e funciona bem, são trabalhadores, ou seja, dá uma oportunidade e é sempre importante. Agora, os presídios todos eles têm uma biblioteca. Para que tanto livro? Todos os presídios não só têm uma biblioteca, como tem uma escola. Nossas 22 unidades prisionais, todas têm escola. Escolas que são reguladas pela Secretaria de Educação, com professores também, e tem todo um monitoramento. Temos também, ou temos uma biblioteca, ou temos unidade de leitura. E tem um programa de remissão de pena. O preso, a cada livro que ele lê, ele tem uma remissão de 7 dias. Agora, lembrando que ele só tem direito a essa remissão a 1 livro por mês. Ele pode ler 10 livros no mês, mas a remissão só funciona com 1. Ou seja, é um incentivo. A cultura, a que o preso também se detenha um espaço de leitura, mas também que com isso ele tem um retorno, que é a redução de sua pena. E o presídio sabe se ele leu ou não leu? Sabe. Quem faz o julgamento, quem faz a leitura, é justamente professores da Secretaria de Educação, junto com técnicos da educação do sistema prisional. Então, ele lê o livro, faz uma redação e os professores vão julgar se o conteúdo, de fato, corresponde ao livro que ele disse que leu. Então, Marcelo, queira ou não, a Covid está voltando. A verdade é essa, né? Os números crescem a cada semana. Morreu muito preso de Covid? Pernambuco? Para o número que nós temos 34.000 pessoas presas. Nós tivemos 12 óbitos. Foi considerado um número pequeno, tendo em vista, primeiro, a aglomeração e o volume. A gente acredita que, primeiro, foi um trabalho que houve um esforço muito grande de separação, de máscara, de gel, de tratamento. Nós separamos aqueles que pegaram Covid e, finalmente, agora todos estão vacinados. Todos estão com sua carteira de vacinado em dia. E o uso de máscara? Máscara, neste momento, não está obrigatório. Caso haja, de fato, um índice maior, nós não teremos dúvida que podemos adotar essa medida. E os encontros? Voltaram? Os encontros foram liberados agora recentemente e nós fizemos uma forma de ter mínima aglomeração. É sábado e domingo, ou seja, não é só um dia. Para evitar maiores aglomerações, dividimos nos fins de semana, sábado e domingo. Quer dizer, dividido para que não haja superlotação lá, né? Isso. Há uma preocupação não só na segurança, porque o presídio sempre tem um olhar sobre essa questão da segurança. Gente estranha ao sistema está entrando, é sempre um risco, mas a gente tem que respeitar o direito da família, da mulher, do esposo, dos filhos, de visitar seu ente querido. Então, nossa preocupação é garantir o direito, mas também garantir a segurança. Tem parceria a Secretaria com líderes religiosos, com pastores, Sim, com padres? temos, e é muito importante, de várias crenças, não é? Nós temos padres, temos pastores e que visitam rotineiramente todas as unidades, inclusive dando direito ao preso de exercitar sua crença. Um tema polêmico, doutor Marcelo. Sua opinião sobre tornar crime o adolescente a partir de 16 anos? Eu acredito ainda que os 18 anos é uma idade que o Brasil tem uma tradição nessa linha, então essa mudança exigiria um esforço maior, inclusive em espaços próprios, e acho que nesse momento nós não temos. Eu defendo a permanência dos 18 anos. Porque tem casos, né, de menores com 17 anos e 11 meses que matam uma pessoa, vai passar 3 anos preso no máximo. Eu acho que a gente precisa cumprir a lei, né? Quer dizer, na verdade a legislação prevê até 3 anos. Então a gente precisa talvez endurecer a legislação atual e também
preparar uma estrutura para a recuperação desses jovens. Se já é difícil recuperar um adulto, um jovem, talvez a oportunidade de recuperar seja maior. Eu acho que o Estado, e aí falando do Estado brasileiro, tem esse débito com a juventude, principalmente daqueles mais pobres, que muitas vezes entram no caminho da perdição, da droga, do crime, não por uma opção, mas porque a vida não lhe deu uma oportunidade. Então, cabe ao Estado brasileiro tentar recuperá-lo. Algumas prefeituras, eu cito a de Olinda, às vezes convocam presidiários para fazer obras na rua. Que trabalho é esse? Temos 1.600 egressos que estão diretamente ligados a esse tipo de convênio. Prefeitura de Olinda, de Recife, de Jaboatão, órgãos como Fundap, inclusive privados, eles fazem um convênio conosco. Quer dizer que vocês já têm uma relação com os presídios, já. Né? Na Fundap já tem um negocinho com os presos, né? Já. Não, mais do que isso, a gente fazia esse convênio com o sistema e quando terminava, que não tinha mais direito a renovar, nós contratamos pelo menos uns 5, aqueles que tiveram o desempenho que correspondeu à função que eles estavam. A comida que é servida aos presos aqui em Pernambuco é boa, doutor Marcelo? A comida, João, melhorou bastante. Hoje em dia nós temos um convênio com a SEASA e por trás disso tem nutrição, tem gente que conhece de culinária. Existe na sua maioria das unidades, tem cozinha própria, cozinha industrial. Portanto, o padrão da alimentação melhorou bastante. Tanto é que nós tivemos, você lembra que uma época ali havia muita reclamação sobre isso. E diminuiu bastante, porque de fato há um controle, inclusive nutricional, das refeições servidas. O senhor cuida do lazer do preso, que é com esporte, que é ver televisão, ver filme. O preso tem direito a lazer? O preso deveria ter mais direito ainda, do que no sentido do lazer, porque é uma forma de se ressocializar. Mas nós temos sim, junto com a Secretaria de Educação e de Esportes, nós temos trabalho na área de esportes, na área de literatura, temos também na área cultural, já temos grupos culturais e a própria igreja também desenvolve um trabalho nessa linha. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Marcelo Canuto, que é o secretário de Justiça e Direitos Humanos. Doutor Marcelo Canuto, o uso de tornozeleira eletrônica é eficiente? É muito eficiente. Nós hoje temos 4.000 tornozeleiras, estamos licitando mais 4.000. E o exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, é o da questão do Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. A mulher muitas vezes ameaçada, nós colocamos a tornozeleira no agressor e ela tem um dispositivo que anda na bolsa. Então, tem um perímetro onde está delineado onde o agressor pode circular e na hora que ele rompe, dispara lá na nossa central, automaticamente, ou a própria mulher, ao visualizar, ela dispara o dispositivo que tem e imediatamente a polícia, uma equipe nossa, vai lá e intervém. Ou seja, ela é uma forma civilizada de manter aqueles presos que estão cumprindo uma liberdade provisória sobre o olhar da justiça e do sistema prisional. E essas tornozeleiras dão broncas ou funcionam direitinho? Elas dão poucas broncas, elas funcionam bem. Nós temos uma central importante que funciona 24 horas, ou seja, nós monitoramos hoje 4.000 homens e, de fato, ela tem sido exitosa. Ou seja, muitas vezes você tem um cidadão que cometeu um delito, mas não tem um histórico de crime e não merecia estar preso num sistema encarcerado. Então, a tornozeleira é uma maneira dele estar sob o olhar da justiça, mas não está dentro da unidade prisional. Essas grandes gangues, PCC, Comando Vermelho e tal, já estão em Pernambuco? Sim. Diz que agora em Porto de Galinha, recentemente, o PCC fez aquele auê lá, né? Na verdade, essas facções, elas hoje são nacionais, não é? Elas se incorporaram ao sistema do crime nacional. São grandes organizações e Pernambuco não foge disso. Então, por isso, nós temos também um olhar em especial dentro do sistema prisional sobre a atuação delas. E quais são as ações, doutor Marcelo, do PROCON? Muito importante.
O PROCON tem uma identidade muito, muito objetiva com a sociedade. Tanto é que, na brincadeira, todo mundo diz, vou chamar o PROCON. E é verdade. O PROCON, por exemplo, ele tem uma... Fecha muito local, né, que está irregular. Fecha. O PROCON fecha, né? Nós temos autoridade de polícia e muitas vezes vamos também com a autoridade policial junto. Nós atuamos, por exemplo, nos supermercados, na época de compra de material escolar, nós regulamos, ajudamos a regular os preços junto ao consumidor. Nos golpes que têm acontecido, em especial junto aos idosos, esses empréstimos consignados, nós temos atuado junto ao sistema bancário para que ou ressarça ou fiscalize melhor essa liberação. Portanto, o PROCON ele é um instrumento importante da sociedade que o Estado regula e que tem trazido grandes benefícios para o cidadão comum, em especial aqueles que muitas vezes não têm um advogado, não têm uma estrutura melhor para reclamar seus direitos. Agora, o PROCON deve estar vendo aí que a inflação está danada, né? Ela está atenta a isso. Né? Sim, ultimamente nós fizemos um grande levantamento em todo o sistema de supermercados. A alta de inflação é muito grande. Então, nós mensalmente, nós botamos lá no nosso portal uma tabela de preços de itens, de uma centena de itens que fazem parte do dia a dia dos cidadãos, para que eles possam localizar aonde tem um produto mais barato, mais caro, e com isso ele possa regular o seu orçamento e fazer com que ele renda mais o salário. Ô, doutor Marcelo, como eu já disse, o governador Paulo Câmara gosta muito do senhor. Ele reuniu o secretariado e disse, olha, nós vamos dividir o trabalho de vocês aí na ajuda às vítimas das enchentes. Aí Marcelo Canuto, se ele gosta de bronca, vai para Jaboatão dos Guararapes, o que é que o senhor está fazendo lá? Na verdade, o que o governador pediu foi para cada secretário ele monitore um conjunto de ações que o Estado está desenvolvendo nessas cidades atingidas. Então, na verdade, o meu papel aí é de monitorar, ver se as ações estão acontecendo e o que a Prefeitura pode. Então, exemplo, a Compesa está tendo uma ação muito forte, a área social está tendo uma ação muito forte, a limpeza de rua, desobstrução. Então, nosso papel aí é ser um facilitador entre a Prefeitura e o Estado. Neoenergia também? Neoenergia, apesar de não ser estatal, tem uma relação muito próxima com os serviços públicos. Então, nós também interagimos muito com eles. Então, nosso papel é ser um facilitador das ações do Estado nos municípios que foram atingidos gravemente pela tempestade. Agora, o senhor estava me dizendo que para o solo ficar seco, precisa de quanto tempo? Para ficar seco, para não ter mais ameaça de desabamento? Eu ouvi de um técnico que domina essa área que um solo, para ser seco completamente, são 90 dias. Então, portanto, esse inverno é um inverno que nos preocupa e por isso que o Estado tem sido muito atento a isso. Tem montado um grupo de trabalho com a Secretaria de Infraestrutura, Compesa, Segurança Pública, Codecip, justamente a PAC, né, tem tido um papel importante, porque dessa vez os equipamentos que a PAC adquiriu tem dado uma precisão muito grande, com 48 horas, 72 horas do tempo. Então, todo esse grupo unido tem tentado evitar maiores catástrofes. E graças a Deus, né, porque havia aí uma previsão de uma chuva no mesmo volume que nós tivemos recentemente, na próxima quinta-feira, mas parece que está fora de... Está fora. Pois é, porque o tempo é isso, quer dizer, tem que ser monitorado também, e aí a importância de ter equipamentos com tecnologia. Havia uma perspectiva, mas já se dissipou. Então, com isso, nos tranquilizou, porque o momento é muito difícil que nós estamos passando e qualquer chuva certamente estressa a toda a sociedade, inclusive aos órgãos públicos. E cabe ao senhor cuidar do atendimento às pessoas que estão nos abrigos, que são muitos, né? Na verdade, não cabe à Secretaria de Justiça isso, mas nós estamos colaborando, inclusive, com o Balcão de Direito. O Balcão de Direito é uma ação da Secretaria de Justiça de tirar documentação. Nessa última tragédia, várias famílias perderam todos os documentos. Certidão de nascimento, registro de casamento, inclusive a tirada de certidão de óbito. E a Secretaria de Justiça, junto com a Segurança Pública, nós estamos retirando alguns milhares de documentos nesse momento. E, recentemente, o governador determinou que a emissão de carteira de identidade não é mais cobrada, é de graça. Isso, porque a segunda via, inclusive, está sendo cobrada. Nesse momento,
está sendo liberada as taxas justamente, principalmente pelos mais humildes que perderam tudo, para poder ter votar o mínimo da cidadania, que é sua documentação, seu registro de casamento, sua identidade. Agora, esse problema, doutor Marcelo, que o senhor está agora mais ligado aí em Jabotão dos Guararapes, de construção das barreiras, é muito sério, né? Na verdade, João, isso é um... Não tem por onde ir as pessoas. É um problema secular. Se você observar, Recife e quase não foi atingida, porque os morros de Recife já têm uma rede de proteção, um trabalho preventivo. Na verdade, a população tem ido para lugares mais distantes e, com isso, tem se abrigado e feito suas casas, justamente pela sua dificuldade econômica, em locais não tão protegidos ainda. Então, ficou muito claro isso, que as maiores tragédias aconteceram nas áreas mais vulneráveis, naquelas que ainda não têm proteção. E são serviços que o Estado, não só o Estado e os municípios, mas em especial cabe à União, porque é o vetor que tem a política de habitação mais forte, tem subsídios, como os bancos federais, podem subsidiar intervenções mais permanentes nessa área. Eu vi o governador Paulo Câmara dizer que esse projeto Casa Verde e Amarela não veio em nada para Pernambuco. Até agora realmente não veio. O presidente tinha anunciado R$1 bilhão, mas na verdade não chegou. Chegou alguns poucos milhões para Jaboatão, 2 milhões, mas não mais nada para ninguém. Na verdade, o governador agora autorizou quase 125 milhões para um auxílio direto àquelas famílias que foram ou perderam suas casas, ou perderam sua mobília, ou estão com alguma dificuldade. É, de fato, um recurso que vai chegar imediatamente. Vão ser transferidas às prefeituras e as prefeituras têm aqueles cadastros sociais que vão fazer o filtro e vão passar imediatamente. É R$ 1.500 por família. E os presídios tiveram algum problema com água? Os presídios? Não, na verdade, nós monitoramos. A dificuldade que tem, na verdade, é a questão da edificação. Muita chuva, em qualquer prédio, você tem muitas vezes goteira, tem uma infiltração, tem uma parte elétrica, mas nós montamos uma equipe de engenharia e de manutenção para justamente estar circulando as unidades nesse período. Pernambuco tem algum presídio de segurança máxima? Pernambuco está construindo agora, terminando em Igaraçu, e vamos fazer uma unidade com 40 vagas com segurança máxima, ou seja, o preso é completamente isolado, monitorado com câmera, o seu arredor tem uma sofisticação de segurança, ou seja, isso nos dá um instrumento a mais, porque na verdade hoje nós transferimos para Roraima, para Mato Grosso, aqueles que são os cabeças do crime. Não tem nenhum aí encaminhado para ir não, para presídio federal não? Tem algum de olho? Sempre tem, sempre tem. É corriqueiro e, na verdade, muitas vezes são medidas judiciais. A indicação dessa transferência, geralmente, inclusive, vem do Ministério Público ou da Justiça, que indica pelo currículo do rapaz que ele deve ser transferido para um ambiente mais seguro. Qual é a opinião do senhor sobre a audiência de custódia? A audiência de custódia é uma coisa boa? Eu acho que a audiência de custódia é um ponto positivo, porque também nós precisamos levar em conta que muitas vezes existe um cidadão que cometeu um delito ou crime que não faz parte de um universo maior de unidade criminosa. Então, um momento infeliz, né? Um momento infeliz. Nós certamente conhecemos alguém que já cometeu algum delito, ou seja, é uma oportunidade desse cidadão de responder na justiça, em liberdade, mas sendo monitorado também por todo o sistema prisional e judicional. Voltando um pouquinho ao trabalho do senhor, o senhor já passou tudo, mas é evidentemente que está ligado às pessoas de lá. Como é que está essa coisa dos shows que foram cancelados em várias cidades? O que é que o senhor acha disso? O impacto maior tem sido na metropolitana, né? Do Agreste diante, que, diga-se passar, tem uma tradição do ciclo junino muito forte, se mantém. Então, Gravatá, Caruaru, Salgueiro, Petrolina, tudo se manteve. Arco Verde, tudo se manteve. Então, Recife, Camaragibe, São Lourenço estão passando dificuldade. Inclusive, existe uma legislação que diz que toda cidade que está em estado de emergência deve-se evitar fazer festejos. Então, nesse exato momento, eu acho que as prefeituras estão se resguardando, estão reavaliando para ver se de fato vão acontecer o ciclo junino. Agora, quando o senhor estava na FUDARP, o senhor era muito chato. Não queria... Pernambuco não teve problema com esse salário bilionário
desses que está aparecendo em cidades pequenas. O senhor só contratava gente daqui, né? É verdade, João. Pelo menos faz 4 anos que Pernambuco só contrata a cena pernambucana, ou seja, o ciclo carnavalesco, o ciclo junino e os nossos apoios sempre foram os nossos atores locais, ou seja, é Marcel Melo, é Petrúcio, é a banda de forró, era o Maracatu. Nós nunca, nos últimos 4 anos, contratamos ninguém de fora, com exceção do FIG, que é um festival nacional, e aí sim cabia trazer alguns artistas de renome nacional. Está voltando, né? Está voltando. Nós queremos agradecer ao doutor Marcelo Canuto e dar os parabéns, que realmente, em todos os casos que ele ocupou, ele brilhou. E com certeza vai agora nesse desafio seríssimo que ele tem de cuidar da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.